Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, neste momento, iniciando, Senhor, mais essa importante trajetória na nossa jornada pelas parábolas. Meu Deus, que essas palavras que está fazendo tanto bem a todos nós, que ela ande, que ela prospere. E em nome de Jesus de Nazaré, que todos os obstáculos saiam da frente. Em nome de Jesus de Nazaré, uma palavra muito forte que chegue até pessoas, chegue até corações, chegue até vidas, chegue até famílias. E que ela seja uma bênção, que ela traga paz, que ela traga direção, que ela traga posicionamento, que as pessoas se libertem, mudem de ciclo, passem por uma nova realidade em cima daquilo que o Senhor tem deixado para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. E estamos nós aqui, de volta na nossa jornada pelas parábolas, e graças a Deus, até que nos ajudou o Senhor, podemos dizer, como o profeta Samuel. Irmãos, nessa jornada nós vamos falar a respeito da semente da mostarda. Que o Senhor Jesus, conversando com os discípulos, ele falou sobre isso, que o reino dos céus é semelhante à semente da mostarda, que é uma coisa muito pequena, mas no seu tempo e no seu lugar, ela cresce, ela prospera, certo? Ela se torna alguma coisa muito impactante. Eu tenho certeza que Deus vai trazer direção para muitas pessoas e vai falar com cada um de nós de uma forma que a gente também esteja enquadrado nessa condição, porque nós não podemos estar nem à frente, nem atrás, nem do lado. Temos que estar no lugar que Deus quer que a gente esteja. Por isso que eu costumo falar que eu trago um ministério de posicionamento. O posicionamento é uma coisa mais ou menos assim. O ônibus, ou o trem, ou o avião, qualquer coisa que você vai tomar, transporte, ele tem a hora para chegar e a hora para sair. Dificilmente alguém vai esperar você meia hora lá. Ou vai chegar meia hora também adiantado, né? Geralmente é 5 minutos, 10 minutos, 15, sabe? Se você tá, você sobe e vai. Se você não tá, pronto. Aí é outro problema, dependendo do caso, nem tem nas próximas horas, de repente nem tem naqueles dias, sabe como é que é? Então, posicionamento, você tem que estar no lugar certo, na posição certa, porque meu amigo, meu irmão, minha irmã, amigos que estão conosco no nosso canal, não é fácil perder o momento que está. E a direção também, certo? Porque se você toma uma condução para o lugar errado, né? Aí fica difícil. Difícil também que você queira uma solução fácil. Tomou para o lugar errado, pronto. Aí esqueça daquilo que foi tratado, porque vai mudar tudo. Tudo vai demorar mais tempo, certo? É que nem aquelas pessoas que vai na faculdade e tranca ela e esquece lá. Aí era para ter formado há muitos anos atrás, aí fica sem coragem de voltar. Vamos voltar para o nosso vídeo, que é o que interessa aqui. Preciso falar também alguma coisa a respeito da plataforma, porque a plataforma é aquele que nos une, que nos traz aqui, certo? Que nos ajuda a poder fazer parte desse processo, né? Os apóstolos, quando eles pregavam o evangelho, eles pregavam com cartas. Olha a dificuldade, hein? Então, não podemos pensar diferente. Temos que agradecer a Deus pela plataforma e devemos ser parceiros, porque a plataforma, ela depende de pessoas conversarem, pessoas se unirem, pessoas indicarem uma para as outras. É como se fosse, como eu costumo dizer já em outros vídeos, é um shopping. Todo mundo se encontra ali. Alguém compra perfume, alguém compra roupa, alguém se alimenta, alguém vê os amigos, alguém trata de negócios, certo? É um lugar que você tem uma mesa, um espaço para conversar, para interagir. É o nosso canal. Então eu queria dizer para você que tem muitas pessoas que gostam do trabalho igual o nosso canal, o perfil nosso. Porque tem perfil de todo tipo aqui, certo? E o aplicativo, ele sabe as pessoas. E quanto mais você dá um like, você conversa, você, sabe, pede para mais alguém se inscrever, envia seu vídeo para um amigo, para um parente. Então ele percebe que o canal não está parado, ele está ativo. Ele está se movimentando. E ele trabalha com um canal pequeno, canal médio, canal grande, esses canais enormes aí que tem, sabe, 40, 50 milhões de pessoas. E a política dele é mesmo, porque os que foram grandes um dia, que não são grandes hoje, foram pequenos um dia. E uns vão ficar sempre pequenos, outros vão crescer, mas ele vai fazer a parte dele. Porque para ele é interessante ter
os pequenos, os médios e os grandes. Então, se você puder fazer isso aí por mim, eu acredito que você pode, depois que você vê o vídeo, ou durante o vídeo, dá um like, manda para algum amigo, manda para um grupo do WhatsApp, pede para alguém se inscrever. Eu tenho certeza que vai ser bom para todo mundo, porque nós estamos evangelizando e levando a palavra que o Senhor deixou para outras pessoas, e você vai fazer parte do milagre, certo? Deus está vendo que você está fazendo parte do milagre. Deus vai abençoar você, vai abençoar eu, vai abençoar as pessoas que receberem também. Olha, só vitória, certo? Dito isso, então vamos ler um texto aqui na palavra de Deus, que está escrito em Lucas, capítulo 13, versículo 18. Está escrito assim: e dizia: a que semelhante o reino de Deus, a quem compararei? Semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomando lançou a sua horta e cresceu e fez grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Fica interessante, né? Eu também, a mostarda que eu conhecia é essa mostarda que todo mundo conhece, naquele frasco amarelo que a gente coloca no lanche, né? Eu, por exemplo, eu não gosto muito de ketchup, porque ele é doce, tem um sabor meio enjoativo, mas a mostarda eu já gosto, sabe? A mostarda e a pimenta eu já gosto. Mas eu também vi a mostarda, peguei na mostarda durante muitos anos, e eu vi essa passagem na Bíblia do grão de mostarda, mas eu nunca tive a curiosidade de saber como que funcionava o processo da mostarda. Eu falei, como eu vou falar para nós no canal aqui, eu falei, eu vou dar uma olhadinha, né, como é que funciona esse negócio. Olha, eu fiquei impressionado, gente, é muito interessante, né? Porque como eu já disse em outros vídeos, as parábolas que o Senhor disse, ele usava figuras, histórias e coisas que muitas vezes estão dentro do olho das pessoas, e depois ele trazia para a vida real, ele trazia para a realidade, para aquilo que é um fato, que aquilo que realmente vai acontecer, que acontece e que é legítimo, certo? Então, no caso da parábola, ele estava explicando o seguinte: é uma semente pequena, né? E esse negócio de pequena, eu fui ver, gente, é pequena mesmo, viu? Ela é muito pequena. Tem algumas que você não consegue nem ver no olho, certo? E depois eu estava vendo o processo dela naquela época. Veja que interessante, a gente vai satisfazer essa curiosidade. Eles misturavam a semente da mostarda com vinagre e mel, certo? E tinha uma pedra que moía ela, que nem o pedra do moinho, que fica esfregando uma na outra, assim, sabe? São pedras bem retas, ou madeira, fica esfregando uma na outra, esfregando, até reduzir um pó. Aí misturava com vinagre e mel e virava um alimento. Não tinha conservante naquela época, então tinha que comer meio rápido, mas era um alimento que consumia. Só que o pessoal sabia da mostarda. Mostarda, acho que no pão, né? Talvez mostarda em algumas frutas, porque o sabor fica legal, né? Aqui tem gente que gosta de mostarda no frango, né? Tem um tipo de frango que eles fazem com mostarda, né? Mostarda no pão, né? Enfim, cada um tem o seu paladar. Eu gosto de sentir o sabor dela mesmo, né? Então, quando a gente come alguma coisa. Mas interessante que eles esfregam. E o processo hoje é quase igual. Hoje eles colocam algum conservante, às vezes coloca mais alguma coisa assim que dê um pouco mais de sabor, e a cúrcuma também para ficar amarelo, que nem o pano de fundo aqui atrás, né? Fica aqui da cor desse pano de fundo, esse amarelinho aqui. Mas interessante que ele disse assim, ó, a mostarda é uma coisinha muito pequena, mas uma vez que você lança na terra, ela se torna uma coisa grande. E pelo que eu estudei, também vi alguma coisa, é impressionante como que é o crescimento. Talvez é quase igual próximo, talvez, do milho, da mandioca. Ele vem rápido assim, sabe? Sobe. E as aves do céu vêm e ficam picando ela lá. Então ele está dizendo que o reino do céu, ele é semelhante a um grão de mostarda. Quando você está na mão, é uma coisa pequena, é insignificante. É uma coisa que você olha assim, parece que não vai dar em nada, não acontece nada, não serve para nada, você não consegue nem ver. Mas quando depois ela vai na terra e tem o contato com a terra, pronto, existe uma explosão, sabe, de energia, de realização, e ela começa a se tornar uma árvore. E aquela árvore depois, olha que forte que é, ela alimenta as aves, mas alimenta os homens também, porque a partir do momento que os homens passam a colher aquela mostarda,
e passa a trabalhar nela, e passa a investir nela, e passa a alterar ela, né? Porque ele está explicando o processo da mostarda, ele falou que a mostarda, a casca, é separada do núcleo dela. É duas coisas separadas, certo? Quando vai entrando naquele processo de moer, a gente come a casca e come o núcleo também, né? Diferente de outros frutos, como o coco, por exemplo, que você tira o coco e come só o núcleo, né? Ele diz que a casca tem um paladar e o núcleo tem outro paladar. Então, a partir do momento que você começa a fazer aquele processo de moagem, você mistura. E a essência, o cheiro da casca vai para o núcleo, e o núcleo, o cheiro do núcleo vai para a casca também, se torna aquela massa. Aí você acrescenta mel e o vinagre, pronto, vira aquele alimento que dá valor, agregado. E eu estava vendo que interessante que ele disse, olha, se você tiver fé, ele disse, do tamanho de um grão de mostarda, então as pessoas pensam assim, nossa, mas então eu não preciso ter uma fé como a de Elias, por exemplo, né? Elias teve uma fé, que eu vou falar para vocês uma coisa, não era pouca coisa não, sabe, gente? Elias teve uma fé, vou contar rapidamente o ministério dele, para vocês verem que não é para qualquer um. Aquele tempo, quando Jezabel veio e trouxe os deuses dela, ela foi aos poucos matando os profetas, para que ele dizia assim, olha, os deuses que eu trouxe é o Deus de prosperidade, de monte de coisa, e foi matando os profetas do Senhor, a ponto de matar mais de 800. E aquilo, muitas vezes, entristeceu o Senhor, mas também gerou uma indignação. Porque o nome do Senhor ficou sendo colocado de uma forma indevida. Certo? Isso é que é o perigo de você colocar outras coisas no lugar de Deus. Preste atenção, esse negócio é sério. Você fica trocando filosofia, ciência, sabe? Coisas assim no lugar de Deus, achando que vai fazer mais por você do que Deus faz, pode gerar prejuízo. Então o que aconteceu? Chega um momento em que Elias foi até um lugar no Monte Carmelo e disse assim, olha, vocês estão falando que o Deus de vocês é bom? Então, vou fazer o seguinte, né? A gente vai colocar a madeira no altar e vocês vão pedir fogo. Aquele que responder com fogo, esse será Deus. Aí os profetas de Baal falaram, mas vai ser fácil. Pode deixar. Juntaram lá o sacrifício, madeira, e os profetas de Baal ficavam gritando, manda fogo, e queima o sacrifício, e faz, acontece. Nada, manda fogo, vai que nada. E ficaram até o meio-dia. E Elias começou a fazer o quê? Elias começou a usar de ironia. Você vê que tem profeta, tem hora que ele é irônico, hein? Então, de vez em quando, se alguém parecer com algumas ironias, você fique ligado que faz parte da Bíblia também. Tem hora a gente usar um pouco de ironia para chamar a atenção daquelas ovelhinhas meio perdidas, cabeça dura por aí, sabe? Que tá meio desandada, né? Porque dizem que a ovelha, ele é um animalzinho bobo, sabe? Ela é insano. A ovelha, se você deixar ela esparrando por tudo quanto é lado, come qualquer coisa e os bichos do mato comem ela. Por isso que tem que ter o pastor para cuidar dela, juntar ela, cercar ela, prender ela, dar água para ela, porque ela é meio bobinha. Se deixar ela vai embora, ela se perde. Então tem horas que veja que o profeta Elias, ele foi irônico. Ele falava assim, viu, grite mais alto, sabe? Quem sabe ele está viajando, ele vai escutar vocês. E ele gritava, banda, Baal, banda. Aí Elias falava, grite mais forte. Pode ser que ele esteja dormindo, quem sabe ele acorda, grita, e fica lá, nada. Grita mais alto, quem sabe ele está almoçando, depois ele vem entender, grita, nada. E ficava ali, ficava ironizando aqueles profetas. E aí são os profetas de Baal, pegavam uma faca, começavam a se cortar, começavam a se machucar, sabe? E nada, nem um sangue derramando assim pelos profetas e sacrificando nada. Aí deu meio-dia e eles cansaram. Falou, bom, vocês já cansaram? Posso eu agora chamar o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que fez os céus e a terra, porque agora é minha vez, deixa comigo. Aí Elias falou assim, olha, faça um buraco em volta do altar e coloca água. Pode colocar água. As pessoas disseram assim, mas sem água, já não caiu fogo de jeito nenhum aqui durante até meio-dia, como é que vai... Não tem como. Coloca mais água. E ficou aquela coisa, o altar no meio do brejo. E Elias fez uma oração, falou, Senhor, se eu sou teu servo, e se o Senhor está comigo, e se o Senhor é Deus aqui em Israel,
mas veio fogo assim que incendiou tudo, queimou o altar, queimou a oferta, queimou a água. Aí o povo colocou o rosto do pó, falou: opa, tem Deus aqui em Israel e tem um profeta lá que Deus ouvia. Tem um profeta que Deus ouvia. Naquele tempo do Velho Testamento, irmãos, era muito comum a espada, né? É um assunto que a gente tem que explicar com mais calma, mas Elias pegou a espada e matou a espada 250 profetas. Você vê que um profeta sair matando os outros com a espada hoje não dá, né? Seria muita uma coisa fora da realidade. Mas naquela época era comum, certo? Porque eles tinham essa alternativa de muitas guerras, né? Mas a fé dele, sabe, ninguém nunca mais esqueceu. Todo mundo que prega o evangelho fala da fé de Elias. Então Jesus está dizendo, você não precisa ter uma fé igual a de Elias, no sentido, né? Uma fé enorme, assim, que eu vou pedir fogo, agora vai queimar aqui, vai queimar lá. Nem todo mundo tem uma fé nessa proporção. Ele disse assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é uma essência. É como se fosse um perfume. Ela é suficiente. Eu vou contar para vocês um testemunho que realmente aconteceu no momento da minha vida cristã, na experiência que eu tive. Na época que eu era bem novo convertido, menos de um ano de crente, tinha um rapaz, praticamente da minha idade, praticamente. E ele começou também a ir na igreja. Só que o pai dele era contra, sabe? É uma cultura. Ah, não, você vai ser crente? Não, não, não. Meu avô era crente, meu pai era crente, ninguém vai ser crente nessa casa. E começou, sabe? O pai dele tinha um comércio, sabe? Tinha carro, caminhão, tudo. E ele pegou falando, você não vai. Aí ele pegou e começou escondido. Quando o pai dele soube, mas deu uma lapada nele, sabe? Pegou pra cima dele. E ele chegou quase a ponto de ter que sair da casa dele. Porque ele falou, eu de Jesus eu não largo. E nós éramos uma mocidade muito, muito unida, muito forte, que a gente orava, a gente tinha fé, a gente acreditava. Nós éramos batizados com o Espírito Santo, falava em língua estranha, tinha dom de profecia. Então a gente era umas pessoas que tinham uma base. Nós não éramos assim, um conhecimento como a gente tem hoje, uma autoridade espiritual que a gente tem hoje, mas a gente tinha atitude. E tinha a proteção do Senhor que estava sobre nós. Os anjos do Senhor, acampavam ao nosso redor. E ele muitas vezes nós íamos na casa de uma irmã que morava 2, 3 casas da casa dele, ela era uma benção, sabe? Ela deixava a gente orar lá, cantar hino, contar experiência, bater papo, sabe? Virava assim como se fosse uma lanchonete hoje a casa dela. Tomava um chazinho, um cafezinho, era um amor de pessoa. Por isso que eu falo pra você, hoje tem umas mulheres que vai no púlpito só para dar trabalho, sabe? Tem umas mulheres que só pela misericórdia de Deus, principalmente. E você vai falar com elas, fica brava, elas não gostam que fale. Mas naquela época as mulheres, elas eram úteis. Eram mulheres úteis. Hoje o que tem de mulher mais atrapalhando o evangelho do que outra coisa nesse Instagram, na internet, gente? Elas eram úteis, elas ajuntavam aqueles moços que não eram filho delas, os sobrinhos, os da rua. Elas aconselhavam, elas amavam, elas ensinavam a orar, ensinavam a buscar o batismo com o Espírito Santo, ensinavam a aperfeiçoar na fé. É isso que Deus está precisando, gente. Mulheres úteis. Porque mulher inútil hoje o que tem por aí, sem contar aquelas mundanas, né? Que é só pela misericórdia de Deus, né? Tem umas mulheres que se apresentam na internet lá, tem coragem de usar o púlpito, tem coragem de falar que é crente ainda. No meu tempo, aquilo lá era Jezabel, aquilo lá era gente endemoniado, sabe? Porque não é exemplo, né? Não é exemplo. Os apóstolos foi muito claro. A mulher mais velha tem que ser exemplo para as mais novas. Se ela não for exemplo para as mais novas, ela pode falar o que ela quiser. Pode falar o que ela quiser, pode ratear, pode se vitimizar, pode fazer choradeira, pode fazer mimimi. Ela está fora do projeto de Deus. Ela está fora, porque os apóstolos foram muito claros que a mulher ela tem que ser o exemplo. Pedro falou assim, veja Sara, vê se Sara discutia com Abraão que ela queria voltar para trás, Rebeca. Não, elas apoiavam seus companheiros, eram sujeitas a ele, andavam junto com eles e dava exemplo para essa mulher também. Você nunca vira discutir com o marido dela nem um dia que estava na casa dela. Respeito, amor, seriedade. E nós íamos lá e ele estava lá também. E passamos por esse momento. Ele tinha dia que ele ia quase chorando lá, né? Porque o pai dele não queria nem que tocasse no assunto, e se falasse para o pai dele que ele tem ido na igreja, pronto. Dava confusão. Porque era uma cultura daquela época, né, de uma parte da igreja católica, também de pegar de desmerecer os crentes, porque ela não queria perder membro. Então ela ficava falando, pastor é isso, pastor é aquilo, essas coisas de conflito que tem na sociedade, né? Passando essa parte, aí o que acontece? O pai dele, ele era um homem assim que além dele ser um homem assim truculento, um homem despreparado para lidar com os filhos, ainda ele bebia. Bebia.
certo? Tinha um comércio, mas ele bebia, aquela coisa toda. Mas ele foi firme. Ele pegou, começou a ir, foi. Aí chegou uma hora que o pai dele pegou e ignorou ele. Não conversava com ele mais, mas ele ia. Cantava os cultos. Quando ele ficou de maior, ele já passou a ter uma carta, podia também dirigir as coisas da empresa, do pai dele e tudo. E o pai dele teve uma crise de suicídio, sabe? Ficou meio fora da realidade. O outro irmão dele, que era mais velho, ficou alcoólatra. Quem é que começou a assumir a empresa? Ele, o moço que ele queria vir na igreja, porque ele era uma pessoa de boa índole, crente, depois se tornou obreiro também. E ele, por interessante, ele gostou de uma menina, nós esperou 2 anos, porque nós era muito jovem ainda, até para poder conversar com o pai dela. Ele falou, ela tem 14 anos. Eu falei, eu quero que você tenha amizade com ela só. Depois daqui uns 3 anos, você vem conversar comigo de novo. Mas eles se respeitaram. Eu achei muito bonito esse negócio, que aquele tempo tinha esse compromisso, sabe, de você saber ficar na direção de Deus. Porque se é hoje, você falou não, hoje, amanhã ele está passando na frente com outra já para mostrar que ele acontece, que ele arrasta, que ela arrasta. Só misericórdia de Deus, viu, gente? A igreja está invadida com esse povo do mundo aí, que só por Deus mesmo, hein? E os pastores não querem ensinar mais, né? Porque perdem membro. Eles não querem perder tempo de falar o que é certo, porque entristece. Hoje é proibido entristecer as pessoas. A pessoa tem que ser feliz 24 horas por dia. Vou deixar para outro dia esse papo, vai. Esse papo da conversa vai para frente. O que acontece? Ele pegou e continuou. Não tem problema nenhum, não. Nós éramos da mocidade. E depois de 3 anos, ele não foi atrás de outra, ela não foi atrás de outra também. Ele falou, bom, eu já estou com... Agora já tenho... Parece que ele já estava com 19 anos, para 20 anos. Ele falou, agora eu já tenho idade, já tenho carta de motorista, eu trabalho com meu pai, eu tenho condição. Você aceita? Ele falou, eu aceito, mas vai ser assim. Você senta aqui, ela senta lá, e 10 horas da noite não quero ninguém na minha casa depois dessa hora. Que eu quero dormir e descansar. E ele pegou, sim senhor, respeitou a norma. Por isso que eu falo para vocês, gente, obediência é uma coisa, rebeldia é outra coisa, carnalidade é outra coisa, mundanismo é outra coisa, não se mistura, é água e azeite. Não se iluda com pessoas que são mundanas, caídas, que quer pegar a ferramenta do diabo para sobreviver, que quer pegar dinheiro do diabo, sabe? Que quer viver, sabe? Com a sintonia com o espírito da Jezabel, com as filhas de Jezabel, achar que vai ter sucesso, que não vai ter a cobrança no tempo certo. Mas os que obedecem, os que são fiéis, olha, pode ficar tranquilo, Deus não vai se esquecer de vocês, não. Aí ele pegou, começou o processo do namoro, ficou noivo. Quando ele casou, vou falar uma coisa para vocês, não é todo mundo, hein? Já vou avisar as irmãs, não fique animada não, que não é para todo mundo, para você mocinho também, que não é para todo mundo. Ele construiu uma casa do zero, pegou terreno vazio, construiu uma casa com 3 quartos, completa, sala, copa, cozinha, tudo, mobiliou a casa e fez um baita casamento para 400 pessoas, que eu vou falar para você. Um menino que o pai queria proibir ele de ir na igreja. Você pensou só a fé daquele menino, que era pequena, porque ele era um menino, ele tinha minha idade na época, 16, 17 anos. Aquela fezinha pequena que ele tinha, contrariando o pai, contrariando a família, contrariando tudo. Ele pega, ele não dá sequência. Ele não dá sequência para aquela fé. Você vê, ele pegou, se tornou um homem. Ele assumiu a empresa, porque um estava lá querendo se matar, o outro teve alcoólatra. Ele trouxe o alcoólatra para dentro da igreja, que a cunhada dele era uma pessoa muito boa. O irmão meio derrubadão, mas ele era firme. O irmão deu uma levantada também. Olha, vou falar para você, mistério forte. Deus trabalhou na irmã dele, trabalhou na cunhada, no irmão, cuidou da casa deles, sabe? Ele assumiu depois do trabalho lá. E aqui teve uma questão numa época que tinha esse negócio das bandas começavam a fazer aquele instrumento e depois sumia por aí. Aí eu chegava domingo, o pastor falou, cadê a mocidade da igreja? Cadê os músicos? For cantar em tal lugar, que o instrumento é dele, ele canta onde ele quiser, sabe? Ninguém pode mandar na vida deles. Aí teve a reunião dos obreiros, porque os obreiros mandavam aquele tempo, hein? Agora, infelizmente, né, gente? Quando entra aquela turma do condomínio, aquela turma do direito, eles acham que eles podem questionar tudo, né? Que nem a turma do Instagram lá, vai vendo, eles questionam tudo. Então o pastor reuniu o ministério e falou o seguinte, olha, já que o instrumento é de vocês, só vai tocar na igreja aqui quando o instrumento for da igreja. Aqueles que doar o instrumento para a igreja, toca aqui na igreja. Aqueles que não doar o instrumento para a igreja, não toca mais aqui também. A gente vai cantar o hino da harpa, sempre cantamos o hino da harpa, a mocidade canta na frente aqui, e nas igrejas não toca mais.
E ele tinha um conjunto completo na época, ele fazia parte de um conjunto forte que eles cantavam, pregavam lá. Ele doou todo o conjunto para a igreja. Ele falou: por isso não, tá aqui. Todo o nosso conjunto, guitarra, contrabaixo, o que tiver, é tudo da igreja. Pronto. Aí o dia que a igreja autorizar a sair, a gente sai, o instrumento. Se a igreja não autorizar, a gente não sai. Por que eu estou fazendo isso, irmão? O grão de mostarda, ele não trabalha apenas na mudança do interior da pessoa, mas ele trabalha também no caráter, na obediência, na perseverança. Pensou se esse moço fala assim: olha, meu pai já não está afim de deixar na igreja, eu vou encher a cara por aí, vou virar bandido, vou virar um bêbado e vou fazer a bagunça por aí que nem todo mundo faz. Mas uma pequena semente de fé, um pouquinho de fé, um adolescente, ela começa a crescer como aquela semente da mostarda que joga na terra e começa a subir aquela árvore. E a transformação. Você veja a sequência que aconteceu. Eu estou falando de um caso, certo? Que eu acompanhei, não é uma coisa que eu li na internet, nem falaram em vídeo. Eu acompanhei porque fazia parte da nossa rotina, a gente se cruzava o tempo todo e acompanhamos, né? Fui até no casamento dele para comer um pouco também lá nos 400, lá que foi lá. Eu acredito que foi muito bom, porque naquele tempo nós éramos amigos, né? E somos amigos, porque na verdade a vida vai cada um levando um para um lado, mas a gente não perde o vínculo, o respeito com nossos irmãos do passado, com nossos amigos do passado. Eu quero falar para você também a questão da semente. Quando ele fala que a semente da mostarda é semelhante ao reino dos céus, veja o que acontece. Nós temos uma semente, que ela vai na terra. O que acontece quando a semente vai na terra? Ela morre. Ela morre. Não é isso mesmo? Jesus disse assim: ó, se a semente não morrer, o processo da vida não acontece. Se a semente não morrer, a árvore não nasce. Você vai jogar o feijão na terra. Se ele não quebrar e não morrer, o pé não nasce. Se você joga o milho na terra, se aquele milho não quebrar e morrer, a árvore não nasce. Então ele está dizendo que a semente, ela vai para a terra e ela morre. Quem é que morre aqui, pastor? A nossa vida de mentir, vida no pecado, vida de mundanismo, vida de pessoas, meus irmãos, que não aceita a Bíblia, não aceita a palavra de Deus, não aceita aquilo, os ensinos que foi deixado, não aceita a direção do Espírito Santo, aquela semente tem que morrer. Se o velho homem não morrer, irmãos, fica um crente aleijado. Meu Deus, misericórdia. Você sabia que no Império Romano, quando eles tinham aquelas pessoas de guerra, lutavam, e tinha aqueles inimigos de guerra que matavam soldado. Aí eles pegavam e falavam: nossa, aquele cara lá matou 4, 5 soldados nossos e conseguem pegar ele. Falou: não, isso nós não vai matar já, primeiro nós vamos judiar dele. Sabe o que eles faziam com aquela pessoa? Eles pegavam aquele soldado e deixavam ele na cela, depois eles pegavam o corpo de um defunto e amarravam na costa daquele homem, daquele prisioneiro de guerra. E colocava o defunto, amarrava bem amarrado e deixava ele de um jeito que ele não podia tirar aquele defunto da costa. E onde ele ia, ele tinha que arrastar aquele defunto atrás. E o defunto, depois cortavam ele, ele começava a entrar em estado de putrefação. Meu Deus, você pensa a crueldade que é a guerra do passado, gente. Veja, eu estou um pequeno pedacinho para vocês entenderem como é que é a vida. E tem muita gente que tem dificuldade de enfrentar um probleminha do carro que furou o pneu. Ai, faltou orégano para pôr na pizza. Ai, hoje a macarronada não vai ter tomate. Meu Deus, gente. A vida é para se lidar com ela e reagir no processo necessário. Amarrava aquele soldado e chegava uma hora que começa aquelas moscas, vem na carne que está exposta e começava a colocar ovo. Aí aquelas bactérias que estavam, aqueles vermes que ficavam no defunto, entravam pelo defunto e depois ia na carne do prisioneiro vivo. E prisioneiro vivo era consumido pelas larvas. E o apóstolo Paulo ele falou esse respeito quando ele fala do velho homem. O velho homem é aquela pessoa que gosta de mentir, e gosta de fazer picuinha, e gosta de pensar em crime, gosta de pensar em prostituição, pensa em adultério, pensa em fazer o outro de bobo, pensa em trair, pensa em simular, fazer coisas escondidas, praticar crimes contra o governo, crime contra a família, crime até contra ele mesmo, né? Porque ele tá preso por uma mentalidade errada. Esse ser tem que morrer, porque se ele não morrer, irmão, a semente não nasce, a salvação não nasce.
Se um pastor, por exemplo, depois de 40 anos que ele é pastor, ele continuar, por exemplo, eh, tendo filhos fora do casamento, ele compra, não paga ninguém, ele fica jogando baralho, ele é uma pessoa alcoólatra. Como? Aquele homem que fazia isso tem que ser antes de se batizar. Ou eu estou errado? Esse homem no pecado, ele tem que estar assim antes de batizar. Se ele batizou e continua assim, ele não está liberto. Quer dizer que os espíritos da Jezabel têm acesso a essa pessoa aí, controla a mente dela, controla o coração dela, controla as atitudes dela. Por isso que você vê de vez em quando alguém fazendo coisa errada. Então, Jesus disse: a semente vai para a terra e morre. O velho homem tem que morrer. Aquela pessoa perversa tem que morrer. A pessoa que obedece a Satanás tem que morrer. A pessoa do engano tem que morrer. E nasce a nova. Só que aquela semente que nasce nova depois, ela vai gerar fruto. A parte boa chegou agora, hein? Ela vai gerar fruto. O que é fruto? É quando, literal, na mostarda, que é aquela massa que vai ser quebrada a semente e vai misturar mel e vinagre e vai virar alguma coisa útil, um fruto, uma coisa que você vai se alimentar naquilo. E no crente, é quando depois que ele morre, ele passa a exercer o amor, ele passa a exercer a fé. Existe uma mistura com quem? Com o Espírito Santo. Existe uma mistura com o quê? Com a palavra de Deus. Existe uma mistura com o quê? Com a responsabilidade. A pessoa passa a se assumir: olha, eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Eu fui criado 2 vezes, uma vez pela minha mãe e fui criado agora pelo Espírito Santo. Olha, irmãos, eu vi uma geração de mulheres que elas vieram para a igreja e depois aquelas irmãs da igreja se tornaram mães dela. Muitas vezes eu vi aquelas mulheres aconselhando as mulheres novas. São casamentos que duraram 30 anos, gente. Hoje a pessoa fica com a pessoa 8 meses, quer largar já. Porque elas conversavam com as moças antes de casar, explicavam para as moças o que é casamento, ajudava eles a arrumar uma coisa que fosse dentro do perfil delas, né? Porque não adianta chegar lá, por exemplo, um cara que ele não é bonitinho, ele é meio feio, e querer mais bonitinha, também não vai dar. Chega lá, por exemplo, um cara que muitas vezes a situação financeira dele é muito baixa, e ele querer casar com uma moça muito rica, que já vem de um outro padrão, vai dar para ser complicado, tem que sentar para conversar. De repente a pessoa tem um biotipo assim, que não é fácil de ser escolhido, né? Vamos combinar. Uma pessoa que está bem fora do peso, ele vai querer pegar a pessoa mais bonita que está. É difícil, entendeu? Então cada um tem que se adaptando a alguma coisa que depois não fica aquela crise de ciúme, aquela briga depois de casado, incompatibilidade, briga por nada, confusão por nada. Então tem que ser, sabe, tem que ir se juntando como se fosse a metade da laranja. Porque depois é mais fácil de conduzir. Tanto que os casamentos deram certo. Eu acho que 90% que tá mais daquelas pessoas estão casadas até hoje, estão bem até hoje. É uma escola excelente, não é escola de psicólogo, não é escola de sociólogo, não é escola do governo, não é escola pública, é escola do Espírito Santo. Essa massa, palavra de Deus, Espírito Santo, direção de Deus na vida, gera o que, meus irmãos? Gera o reino dos céus, porque essa pessoa depois, ela leva os filhos para a escola dominical, essa pessoa depois, quando ela morre salva, ela se torna um diácono, um presbítero, um pastor, uma missionária, se torna uma dirigente de círculo de oração, uma cantora de verdade, certo? Não essas cantoras que melhoram um pouquinho esses empresários, que são, na verdade, mafiosos. Eu acho que são verdadeiros, meus irmãos, bicheiros, agiota, ou essas pessoas do crime, porque tiram uma menina da mão do pastor aqui das irmãs do círculo de oração e transformam numa roqueira. Daqui a pouco vai saber, está usando droga, daqui a pouco é feminista, daqui a pouco, porque são verdadeiros urubus que vêm roubar a semente dentro da igreja, que Deus nos defenda, que põe por terra, sabe? Eu oro todo dia para que que a flecha do Senhor não erre eles, acerte eles, sabe? Tem um salmo que fala disso, que Deus já armou o arco, a flecha já está indicada, o momento está contado, a hora que Deus soltar a corda, puf, já era, já por terra. Vocês entenderam então, né, gente? A conversa é muito boa, mas eu queria dizer para vocês também que nós temos aqui no nosso canal, além dessa jornada nas parábolas, que vocês entenderam, é uma semente muito pequena. Você pode falar só a fé é pequena, mas mesmo uma coisa pequena se torna grande, se torna uma árvore, e depois o fruto dela se torna uma coisa muito aproveitável e se torna uma bênção. E a vida da pessoa, conexão com o Espírito Santo, conexão com a palavra, conexão com o temor de Deus. Gente, é só alegria, é só bênção, só vitória. Nós temos aqui no canal
também, toda sexta-feira, o nosso trabalho que nós chamamos de hora nona, porque na hora nona foi o momento que Jesus pagou o preço pelo seu pecado, pelo meu pecado, e se tornou possível o acesso do reino dos céus nas nossas vidas. E também foi o momento que Pedro, depois já de ter recebido o Espírito Santo, para não falar assim: "Ah, mas Jesus fazia, ninguém mais fazia". Não, Pedro, depois que Jesus foi ressurreto, ele, cheio do Espírito Santo, chegou no templo Formosa e tinha um coxo de nascença pedindo esmola. Ele falou: "Olha, esmola não tenho, dinheiro não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus". E autoridade espiritual, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os enfermos. Mas, na verdade, é o amor de Deus, é a presença do Espírito Santo que opera, porque Pedro já não está entre nós mais. Mas o Senhor continua curando, Ele continua abençoando, né. Todos sempre estamos falando, trazemos também algum testemunho, trazemos alguma coisa, e trazemos um texto do período que o Senhor estava atuando aqui na terra para que você tenha fé, para que a sua fé se abra, você saia desse ciclo. Quem para de beber, troca de ciclo. Quem passa a ter paz na família, troca de ciclo. Quem abandona aquilo que te aprisiona, aquilo que te humilha, troca de ciclo. De repente você está num trabalho que você mal ganha para comer, de repente Deus fala: "Vou mudar de ciclo", você vai para um trabalho menor, você ganha mais. As coisas acontecem. Quando você sai de uma realidade e passa para outra. Sexta-feira, às 15 horas, aqui é a hora nona, falamos, pregamos, oramos, intercedemos. Quem tem um intercessor, tem um gerente, tem um advogado, meus irmãos, ele não passa aperto, ele consegue se virar na vida. Mas quem tem Jesus, ele é o nosso advogado, ele é o nosso pai, ele é o nosso provedor, né? O movimento feminista inventou um provedor bem à boca, por aí, mas que lá não dá certo. Mas Jesus é o provedor, porque ele diz assim: "Eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século". Você está com ele? Vou orar por você, que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de dar um like aí, se para nos ajudar. E o Senhor é bom e Ele vai abençoar cada um de nós. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque estivemos nessa jornada. Meu Deus, eu apresento cada um dos teus filhos, eu apresento cada um das tuas filhas, apresento essas pessoas que o vídeo vai chegar. Senhor, se houver qualquer coisa entre o Senhor e elas, eu oro, intercedo para que o Senhor venha agir, para que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha desmontar toda a estratégia do inferno na vida dessa pessoa, e que essa pessoa possa ser alcançada pela sua graça, tocado pela sua graça, tocado pelo seu poder, e que essas pessoas possam alcançar o acesso tão importante, Senhor, que é o acesso ao teu reino, e que elas possam ser abençoadas, enriquecidas e salvas pelo poder do evangelho e pelo poder do sangue, e que esse vídeo vá até onde o Senhor entende que deva chegar, e que seja cancelado toda atividade que trabalha contra, seja derrubado por terra, mas que a bênção e que a boa mão do Senhor seja conosco. Deus abençoe a todos. Até sexta, na hora nona.